Que outras dicas você poderia trazer para nós de prática externa e depois, no segundo momento, de práticas mais internas para manter uma melhor organização pessoal? Então, externamente, eu acho que tem 3 pilares que são importantes a gente pensar, que é a agenda, ela tem que existir, a famosa, amada e odiada lista de tarefas. E você precisa ter um lugar, vamos chamar de bloco de notas, porque nem tudo são tarefas, nem tudo é tão simples quanto uma tarefa. A gente tem que fazer algumas coisas que são complexas. E para isso você precisa de um lugar para você trabalhar melhor as suas ideias. Então vamos chamar isso de bloco de notas. Então eu acho que são esses 3 pilares que alicerçam a nossa organização pessoal externa. Começando pela agenda. A agenda, onde as pessoas erram, ou elas querem pôr tudo na agenda, todos os compromissos, tipo café da manhã, almoço, a janta, dar comida para o cachorro, trabalhar, reunião. E quando você faz isso, geralmente você vê aquela agenda assim que tem compromisso das 6 da manhã às 11 da noite. A pessoa, ela não descansa, sabe? Ela não relaxa. Ela fica tensa o dia inteiro, porque ela botou tudo na agenda. Qual que é o problema disso? É que fica muito rígido. Você fica tenso, porque tem hora para tudo. Você não pode errar nada. Fica uma coisa marcial demais. E aí você se frustra, é inevitável. Não conheço ninguém que tenha feito isso e deu certo. Porque é extremamente... Eu fiz, não deu certo. Exatamente, fica exatamente, isso fica maçante. Chega no final do dia, no final da semana, eu digo, o que eu estou fazendo na minha vida, né? E não é que não eram coisas que eu não fazia, só porque o fato de estar ali na agenda dava uma pressão, né? E nem sempre acontecia exatamente como estava ali, né? A maioria das vezes não vai acontecer. Exatamente. Então isso gera uma pressão interna muito grande, você fica frustrado. Então, o que colocar na agenda, então? O que colocar na agenda? Compromissos. Compromisso é o quê? É aquilo que envolve você e outra pessoa. Tô com um filho pequeno agora. Pediatra. Pediatra tem que estar na agenda. Tem um horário marcado, um horário específico, você tem que ir lá e fazer isso. Não tem conversa. Podcast. Eu e o Meditantes Podcast aqui. É esse horário. Se eu quiser fazer de madrugada, não tem como. Exatamente. É um compromisso. Então, os compromissos, eles têm que estar na sua agenda. Tirando isso, você não deve colocar outras coisas. Como um recurso de disciplina, hoje eu uso minha prática pessoal de meditação como um compromisso na minha agenda. Qual que é o detalhe que eu acho que faz toda a diferença? Eu tenho uma regra que eu tento cumprir ela ao máximo. Nem sempre é possível, mas eu tento cumprir ela ao máximo. Não existem 2 compromissos colados um no outro. Precisa existir um bloco de 30 minutos, pelo menos, ali de distância entre um compromisso e outro. Porque isso te dá margem para erro. Isso te faz, opa, nossa, atrasei um pouquinho para começar? Tudo bem, você pode atrasar um pouquinho para terminar, porque o próximo compromisso não é assim que acabar esse aqui. Você tem uma margem de erro. E outra coisa que pode estar na sua agenda é o conceito de blocos de tempo. O que é um bloco de tempo? Eu defino um momento do meu dia para me dedicar ao trabalho. Se uma pessoa trabalha ali CLT, isso está feito na vida dela, isso já existe. Existe o bloco de tempo na carga horária dela do trabalho. Se a pessoa, e aí ela pode ser CLT, mas hoje em dia tem muita gente trabalhando de home office. O que acontece nesse cenário? A pessoa se perde, ela não sabe quando ela está trabalhando, quando ela está em casa. As coisas ficam confusas. Então para esse tipo de pessoa, para quem empreende, para quem é profissional liberal, para quem trabalha de home office, é muito útil você fazer o conceito de bloco de tempo. Esse bloco de tempo aqui de 8 a 10, de 8 a 11, sei lá, você define ali o horário que faz sentido para você. Esse bloco de tempo eu dedico para o trabalho. Ponto. Nada mais. Esse é o horário de trabalhar. E aí, nesse momento, você vai fazer o quê? Aí você vai ver as tarefas do trabalho e vai colocá-las em prática nesse período de tempo. Isso ajuda você a não deixar também a rotina muito solta.
E às vezes, se deixar a agenda vazia demais também, a gente acaba se perdendo. Por quê? Você não sabe o que fazer. Não tem nada aqui, não tem nada aqui, então vou assistir Netflix. Mais ou menos isso. E bom que assistir Netflix, às vezes é bom estar na agenda também, para não ficar só assistindo Netflix, né? É isso. Quando você pegar uma agenda, você colocar os compromissos que tem hora marcada, você colocar seu treino de meditação, não, eu gosto de correr. Coloca seu treino de corrida, coloca as coisas que você gosta de fazer, que são compromissos pessoais, que tem um horário específico para você fazer. Coloca isso lá. Quando você for trabalhar, você vai trabalhar com a certeza de que mais tarde é a vez de eu fazer o que eu gosto. Quando você estiver fazendo o que você gosta, você vai fazer o que você gosta com a certeza de que você fez o seu horário de trabalho, você fez o que tinha que fazer, ou vai fazer ainda. Mas essa visão de que o seu dia está equilibrado, o seu dia está dividido entre trabalho, entre vida pessoal, entre o esporte, a família, essa percepção de que você organizou e planejou isso, te dá uma presença, um estado de presença muito grande. Eu posso me dedicar de verdade ao trabalho agora, porque eu sei que o momento da minha família vai chegar mais tarde. Eu posso almoçar sem pressa agora, porque eu sei que o horário de voltar a trabalhar é só às 14. Então você começa a ter clareza do seu dia. E isso te dá uma tranquilidade mental muito grande. Tá? Além da agenda, você tem outros 2 itens que você falou. Daria para falar um pouquinho deles também? De forma bem breve, que o nosso Meditantes Podcast está chegando no final já. Tá bom, vamos lá. Vamos fazer de forma mais breve. A lista de tarefas é aquilo. Você tem Segundo item, né? Lista de tarefas. Agenda, lista de tarefas e bloco. Ok. Isso. Então, agenda, acho que a agenda é o mais crítico. Lista de tarefas, o que acontece? Ali você precisa ter um processo. Qual que é o processo? Você descarrega tudo na caixa de entrada, para não interromper o seu flow, o seu fluxo, o seu trabalho do seu dia a dia, seja lá o que você estiver fazendo. Então, põe tudo na caixa de entrada. E reserve um momento do seu dia, no começo ou no final, para pegar tudo que caiu na sua caixa de entrada. Às vezes você fez isso meditando, igual eu fazia. Reserve um momento no seu dia para você olhar tudo que tem lá e ver se é útil ou não. Se não for útil, descarta. Simples assim. Se é útil, você transforma aquilo numa tarefa. Quando eu digo transformar numa tarefa, é que tarefa tem que ser fácil de você olhar e entender. Por exemplo, você me sugeriu um livro. O nome do livro não é uma tarefa. Pesquisar pelo livro tal na Amazon é uma tarefa. Agora, o nome dele não quer dizer nada. Então, você precisa transformar o que tiver ali em tarefas. Então, tem que ter um verbo. Tem que começar com um verbo para você olhar e saber o que fazer. Pega essas tarefas todas e você vai só dividir. Uma lista é trabalho, uma lista é pessoal. Se quiser, você põe trabalho, estudo e pessoal. Se você quiser ser um pouco mais específico. Mas eu gosto de dividir só em trabalho e pessoal. Colocou essas coisas em 2 lugares. Se você tiver no bloco de tempo de trabalhar, você não vai olhar a lista pessoal. Você vai olhar a lista de trabalho. Se você está no momento de descanso, se você está no momento de fazer coisas pessoais, você vai olhar a sua lista pessoal. Aí você pode resolver o que está ali. Então pronto, você tem o bloco de tempo para te orientar o que é para fazer agora, e você tem a lista de tarefas para te orientar o que fazer. Perfeito. A lista de tarefas, eu acho que o grande barato dela é a caixa de entrada, que te mantém focado. Acho que é o mais importante de todos. E aí, o terceiro ponto é o bloco de notas. O que acontece? Vamos supor que você está lá estudando sobre meditação, você está assistindo esse podcast e está tendo um monte de insight. Você quer anotar isso. Isso não é tarefa. Isso são ideias, isso é aprendizado, isso é estudo, isso é experiência pessoal. Onde é que você vai colocar isso? É aí que entra um bloco de notas. Aí você vai desenvolver aprendizados que eu tive, cria uma grande nota escrito meditação. Aí você vai só anotar coisas que você está aprendendo sobre meditação. Você vai maratonar o podcast Meditantes. Vai aprender um monte de coisa sobre isso, vai anotar um monte de coisa sobre isso. Tá ali, tá guardadinho suas notas. Então, e aí você vai organizar isso em pasta. É pessoal, é trabalho, é estudo, é livro, é curso. E isso é uma coisa muito individual. Cada um vai
organizado do jeito que faz sentido para você. Mas você precisa ter um lugar também para você ter essas ideias complexas. Se a gente fosse para um mundo mais prático, essa coisa de estudar não é muito minha vibe. Organizar uma viagem. Não tem como você organizar uma viagem numa lista de tarefas. Você precisa montar o roteiro, você precisa anotar os hotéis que você quer ficar, as possibilidades de voos que você vai pegar. Exige muito mais informação. Não guarda isso na cabeça que você vai perder o voo. Então, você pega um bloco de notas, um caderno que seja, se você preferir, enfim, tem vários aplicativos para fazer isso e tem o modelo mais ancestral, né, papel e caneta. Mas você pode pegar e anotar, você precisa escrever, você não pode deixar as coisas na sua cabeça. Se você pegar esses 3 pilares, agenda, lembretes para listas de tarefas e anotações complexas em um bloco de notas, você tem tudo mais claro para você organizar este mundo lá fora. Perfeito. Externo. E dicas, então, para organizar um pouco o mundo interno, né? A gente sabe que a meditação é uma excelente ferramenta para isso. Né? Que outras dicas você daria? E antes da nossa meditação, daqui a pouquinho você vai conduzir uma meditação para nós. Antes da meditação, que dicas então você traria para a organização pessoal interna? Para a organização pessoal interna, o que você tem que fazer? Você tem que se dedicar a isso. A meditação é uma ferramenta fantástica. Para mim, o yoga como um todo funcionou com esse papel. Eu gosto de pensar. É que as pessoas, às vezes, elas querem uma coisa muito pontual, né? É só meditar que vai resolver. Pode ser. Para algumas pessoas pode ser. Eu gosto de dividir a minha vida pessoal também em pilares. Corpo, emoção, mente e intuição. Se eu tivesse até hoje com o joelho batendo aqui na orelha, com o corpo todo travado e enrijecido, eu não ia conseguir meditar. Então tem que cuidar do meu corpo. Tem que fazer isso. Você pode fazer isso com esporte, você pode fazer isso com a musculação, com a corrida. É uma escolha pessoal sua. Você tem que cuidar do seu corpo. Seu corpo é o pilar essencial. Quando que eu não medito? Quando eu estou doente. Você vai sentar para meditar com febre, doente, coriza? Não tem como. E se você ficar mais tempo doente do que saudável, não tem meditação, não tem clareza mental, não tem trabalho, você vai entrar de atestado. Não existe organização pessoal que resolva a falta de saúde. Então, você precisa cuidar da sua saúde. Então, você precisa cuidar do seu corpo. Emoção interação social. Família, amigos, colegas de trabalho. E acho que a pandemia mostrou muito bem o quanto a gente precisa disso, né? O quanto isso faz falta. Quando tá tudo certo, a gente não percebe, mas faz muita falta. Então você precisa pensar na sua vida pessoal para ter esses momentos sociais. Ah, mas isso é externo. Não, isso é interno. Que é a sua emoção que você está cuidando. Você pode estar cuidando do outro também, mas você está fazendo, faça por você. Ame-se também. Ame-se um pouco mais. Você tem que fazer isso por você, para você ficar bem emocionalmente. A mente, aí entra de fato essa coisa de você organizar o mundo lá fora, mas nem tudo é trabalho. O que você gostaria de fazer? Você gostaria de viajar? Planeja a viagem. Mas antes de planejar a viagem, você tem que pensar nisso. Você só vai conseguir pensar nisso se você está saudável, se você está bem. Você não vai conseguir pensar na viagem com a esposa se vocês estão brigados. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Então, é como se fosse uma pirâmide. Uma coisa vai dando alicerce para outra. Tá? Legal. E aí, na intuição, vem exatamente a meditação, que é o que eu mais utilizo, a minha principal ferramenta para isso. Pense o seguinte, imagine, quando a gente pensa no mundo interno, imagina uma plantinha. Tem uma jiboia aqui atrás. Se você pega, todo mundo fez essa experiência quando era criança, se você pega um grãozinho de feijão e coloca ele dentro de um copinho, com algodão, com água, põe no sol, o grãozinho cresce. Ele cria raízes, ele cria caule, ele dá frutos e um grãozinho de feijão começa a dar vários grãozinhos de feijão. Ele frutifica. Não foi difícil para ele. Não teve desafio. Teve desafio, mas ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer. Ele sabe fazer aquilo, ele dá conta. Nós não somos muito diferentes desse grãozinho de feijão. Só que se você pega o mesmo grãozinho de feijão e coloca aqui em cima da mesa,
sem terra, sem algodão, sem água, sem sol, ele não sai do lugar. Ele vai ser sempre um só grãozinho de feijão sozinho. Então, a gente é bem parecido com isso. Se você cuidar do seu corpo, da sua emoção, da sua mente, da sua intuição, se você cuida desses pilares todos que fazem parte da sua vida, do seu universo pessoal, você cresce, você desenvolve. Você não... a organização pessoal lá fora está te dando uma direção para onde você vai. Só que a coisa aqui dentro está acontecendo. Porque a consciência está dentro de nós. Quando você medita, você cria essa percepção, né? Nós temos aqui uma consciência individual que ela habita em tudo e habita em todos. E essa consciência sabe como faz para você se manter forte, saudável, sabe como faz para você ser criativo, sabe como faz para você alcançar o seu propósito de vida. Nosso corpo tem uma inteligência indescritível. Se você criar um ambiente igual você cria para o feijãozinho, e o ambiente é isso, é cuidar dessas áreas da sua vida, a coisa acontece de forma natural. Então, para meditar, você não pode estar brigado com a esposa. Para meditar, você não pode estar doente. Para meditar, você não pode estar com um trabalho atrasado, tudo em cima da hora, você é ansioso com isso. Então, sentar e meditar é uma parte do processo, mas você precisa cuidar do grande organismo vivo que é você. É do antes, né? Nossa, fez muito sentido. Você fez me lembrar de uma passagem que está na Bíblia, né? Que diz que antes de receber a comunhão lá, né? Se você tiver problema com os pais, vai lá, perdoa primeiro, depois vem e toma a comunhão. Eu tô aqui parafraseando da minha forma. Né? Meditação não é diferente. Eu tô com uma dificuldade, tô com um problema, resolve o problema, depois medita. Eu vou meditar para resolver os problemas. Bom, enfim. Ajuda, mas eu acho que o caminho é como diz o meu mentor Surdalan Solar, meditação começa antes de meditar. Né? É isso. Essa foi a grande percepção que eu tive enquanto eu fazia esse meu processo de meditação, era isso. Você medita e você fica muito bem. Nossa, você termina se sentindo bem. Mas quando você sai da meditação, o que tem lá fora te esperando? O mesmo problema. Então, se você não aprender a lidar com todos os problemas que estão lá fora te esperando, a meditação vai ser um lapso de bem-estar, mas a vida vai te trazer de volta. É bem assim. E às vezes nem isso, depois aí surge, né? A meditação não é para mim, porque a meditação não funciona, porque isso, porque aquilo, né? Meditação me deixa mais ansioso do que estava. Lógico, né? O problema tá lá para resolver. Então, o que faz? Isso. Balanceia, né? É as duas. Então eu faço o que primeiro? Não é o que primeiro, mas é fazer, né? É de uma forma colocar em prática. Está em movimento.